Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Eu também vou ler aqui numa versão que eu gosto muito, que é a King James. O título da mensagem hoje é Descanso. O título da mensagem hoje é Descanso. É King James essa daí? Ah, tá. Tá parecida. Então eu vou lá, naquela lá. Por isso, digo a vocês que não se preocupem. Perdão, queridos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do nosso Senhor? Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios ou os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam cada dia os seus próprios problemas. Senhor, eis aqui a tua palavra. Usa-me nessa manhã e eu te darei a glória, Pai. Que absolutamente ninguém escape à tua palavra nesse lugar ou onde quer que ela seja apresentada, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nós estamos diante de uma palavra que traz solução para a maior parte das questões que a gente vive. Hoje, sem dúvida alguma, o futuro, ou melhor, a incerteza do futuro, tem tirado a nossa paz, tem trazido doenças, tem feito com que a nossa qualidade de vida diminua bastante. E se nós formos perguntar para as pessoas qual é a sua maior fonte de preocupação, muitas delas irão responder que é o futuro. Não saber o que vai acontecer amanhã. A gente precisa contextualizar essa palavra. Nós estamos diante de um povo que está escravizado, uma colônia romana, e que essa colônia romana, primeiro a gente precisa entender o modus operandi do Império Romano.
o Império Romano ele não produziu coisa alguma. Como é que o Império Romano ele foi enriquecendo? A partir da conquista de novas terras. Chegando lá, eles sugavam a produção, sugavam o que se tinha de bom naquele lugar. E esses lugares é que produziam e mandavam para a metrópole, mandavam para Roma. De modo que a carga tributária, os impostos eram muito altos. E ali você tem uma sociedade que vive da agropecuária, da pesca, gente muito simples, e que já saía para pescar endividada. Essa gente já saía para pescar endividada, porque ela sabia que pescando ou não, tinha de pagar o tributo. E comer, beber e vestir era uma preocupação. É uma preocupação do dia a dia. E a gente vai vendo aqui que Jesus vai tratar de medos, que não é aquele medo, o futuro. Que futuro é esse? Não, eu acho que para esse mês tem, não. Para o dia seguinte já não tinha. E eles precisavam do seu cotidiano. Pesca hoje, come hoje, dá o tributo hoje, se alimenta hoje. Amanhã a gente não sabe, amanhã a gente vai para o mar de novo. E se for no sábado, e aí piora, porque eles continuam tributando no sábado, sem, contudo, poder trabalhar no sábado, porque vocês sabem que o judeu guarda o sábado, e a gente vai falar um pouco sobre esse sábado. O que significa esse sábado? Esse Shabat. O Shabat é um princípio, e esse princípio aponta para algo que é muito além de um dia da semana para se descansar. Mas é essa gente que Jesus está ali, preocupada, com o coração ansioso, não conseguindo se concentrar no tempo presente, porque a ansiedade, a preocupação, ela sequestra a nossa consciência para um tempo lá no futuro. Eu vou tentar... Desculpa, tá bom. É que ela é faixa preta, né? Então tá bom. A ansiedade, ela sequestra a nossa consciência para um tempo, para um futuro, para um lugar, e que inviabiliza o gasto de energia onde de fato interessa, que é hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que pode parecer simples, mas não é. A primeira é fácil. O que é o futuro? O futuro é o que ainda não chegou. Não é isso? O que é o passado? O passado é o que já foi. A encrenca começa na definição do que é o presente. O que é o presente? Mas esse agora, alguém falou, é o agora. Quando eu falei agora, já foi embora. O presente é uma lâmina finíssima que divide o futuro do passado. O presente é onde a gente derrama a nossa vida. O presente é a dimensão do tempo onde a gente ama. O presente é a dimensão do tempo onde a gente odeia. O presente é a dimensão do tempo onde a gente vive. O presente é a dimensão do tempo onde a gente consegue realizar alguma coisa. Porque a gente não consegue realizar nem no futuro, tampouco no passado. E olha só que loucura. A preocupação nos tira dessa dimensão
e nos coloca em um outro lugar, que não no presente, gastando energia, onde o gasto dessa energia será jogado fora. Amando, onde esse amor não fará a menor diferença. Amando e desejando coisas que a gente ainda não tem. Olha só como isso vai gerando um gasto de energia excessiva. Isso não resolve a vida de ninguém. E aqui Jesus ele está falando para esse povo extremamente ansioso, para esse povo extremamente dominado por uma preocupação e que por conta disso foi sequestrada a sua consciência para um tempo onde eles não conseguem resolver absolutamente nada. Quantos aqui estão conseguindo me entender? Amém? Tem gente aqui assim. Tem gente cuja preocupação roubou o seu tempo presente para amanhã. Como é que eu vou pagar esse boleto amanhã? Tem gente aqui assim. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? O prazo está acabando. Como é que eu vou conseguir isso? Tem gente que está diante de um problema insolúvel aos olhos humanos, que não tem solução. E o tempo está acabando. Tic-tac, tic-tac. E que por conta disso não consegue viver o presente. Mas nós servimos a um Senhor que não está preso ao tempo. Que Ele não está na eternidade, mas Ele é o Pai da eternidade. O eterno é maior que a eternidade. É para você essa mensagem hoje, que não encontrou um lugar de descanso, que não tem conseguido descansar. É para você. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para ouvir esse caminho de descanso. E esse caminho de descanso, ele não envolve apenas, e a gente vai ver um pouco mais para frente, questões financeiras. Às vezes você está aflito por um filho, por uma filha, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. A sua aflição é de outra natureza. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Jesus de Nazaré é aquele que é capaz de resolver qualquer questão, seja qual for a sua natureza. E aí a gente vai continuar o texto. Diz assim, pode botar lá para a gente ver devagarzinho, versículo por versículo? Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem com isso. Olha que loucura. Existe algo mais preocupante do que a própria vida, do que a manutenção da própria vida, do que a preservação da própria vida? Existem mecanismos em nós automáticos que faz parte do arco reflexo do sistema nervoso, em que a gente se movimenta de maneira automática. Alguém faz assim, você faz assim, você não pensa em fazer, você simplesmente faz, porque o Papai Eterno colocou em nós esses mecanismos, porque a vida é o que a gente tem de mais precioso. E Jesus vem dizendo, se preocupa com isso não, não se preocupa com a vida. Quem é que está falando isso? Não se preocupe com a própria vida. Quem está falando isso? Jesus. Não se preocupe com a própria vida, com o que de comer ou beber, nem com o próprio corpo quando de vestir. O que Jesus está falando é, não se preocupem com as suas necessidades básicas. Não se preocupem com a alimentação, com a hidratação ou com a proteção do seu corpo. Isso não é importante para que você use a sua energia toda nisso. É importante? É, mas tem alguém que irá cuidar para você.
E aí você usa a sua energia, que está ancorada nisso, para outras coisas. E ele continua dizendo: a vida não é mais importante do que a comida. A nossa vida não é mais importante do que aquilo que a gente vai comer. A comida não é aquilo que vai dar substância para que a vida seja mantida. Então é a comida que serve a vida e não a vida que serve a comida. Eu não devo pôr a minha vida em serviço da comida, me preocupando com a comida. Mas é a comida que deveria servir a minha vida. Mas o que está nos tirando a paz é a comida. A nossa vida não deveria ser mais importante do que a bebida, do que a hidratação, ou do que as roupas. O nosso corpo, a nossa vida não é mais importante do que a roupa. De modo que eu não deveria trabalhar dia após dia, preocupado com a roupa, querendo desejar aquela roupa, gastando a vida em busca da roupa, quando na verdade a gente deveria gastar a roupa em benefício da vida. Mas nós estamos gastando a vida em benefício da roupa. Eu preciso daquela roupa muito cara. E aí a gente pode trazer para o nosso contemporâneo: o carro não deveria ser um meio de transporte que nos leva para cima e para baixo? Por acaso o carro é maior do que a vida? Ele não deveria estar a serviço de nós? Contudo, o que a gente faz? A gente bota a vida a serviço do carro, gastando a vida para obter um determinado carro. Isso está errado, irmãos. Isso não está certo. A casa não deveria ser um lugar onde a gente repousa. A casa não deveria ser um lugar onde a gente descansa. A casa não deveria estar à minha disposição e a meu serviço, mas a gente se coloca a serviço da casa, onde a gente gasta a nossa vida inteira gastando energia pela casa, quando a casa deveria nos servir. Onde nós estamos derramando e gastando a nossa vida? Jesus, nesse texto, diz que isso não deveria ocupar a nossa mente, que nós deveríamos ocupar a nossa mente, o nosso coração com coisas muito mais importantes, que nós veremos aí no texto, mas não nessas coisas. Mas a ordem prioritária foi invertida. Em algum momento a gente achou que para que a gente pudesse ter vida, nós precisaríamos de carro, de casa, de comida, de bebida, de status. Quando na verdade, eu já tenho vida. E essas coisas é para me servir. Nós estamos caindo no mesmo erro, no mesmo engodo que o casal lá no Éden caiu diante da serpente. Quando disse assim: se você comer, você será como Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Eles já eram semelhantes ao Senhor, eles já eram semelhantes a seu Pai. Só que o diabo coloca essa dúvida em seus corações, e a partir daí, eles querem o que eles já possuíam. Eles começam a desejar e duvidar daquilo que têm, para desejar aquilo que eles pensam que não têm. Ficou meio embolado, né? Vou explicar de novo. Eles não precisavam do fruto do conhecimento do bem e do mal para serem semelhantes ao Senhor. Eles já eram. A Bíblia diz que eles foram criados à imagem e semelhança. Só que o diabo coloca isso em dúvida. E aí eles duvidam do que têm e começam a desejar aquilo que pensam que não tem. E o diabo faz exatamente isso contigo. Ele começa a colocar dúvida no teu coração daquilo que você já tem. E sabe o que você já tem, se Jesus está morando dentro do teu coração? Vida. E vida abundante. E aí a gente começa a duvidar disso. E começa a desejar aquilo que já está dentro de nós.
Há 2 semanas eu preguei aqui. Amém? Você lembra disso? E eu me lembro perfeitamente que aqui, nesse púlpito, eu disse o seguinte: a gente se relaciona com Deus olhando para o alto, como se Ele fosse alguém fora de nós. Quando, na verdade, para encontrar Deus, eu não preciso olhar para o alto, eu tenho de olhar para dentro, porque eu sou morada do Altíssimo. Quando eu fecho os olhos, eu não fecho os olhos para orar, para me desligar do mundo, para me desligar das pessoas do lado de fora. Se Jesus mora dentro de mim, se o Altíssimo mora dentro de mim, eu fecho os olhos para olhar para dentro, para olhar para Ele. Jesus mora em mim. Eu sou a habitação do Altíssimo. O Antigo Testamento era Deus sobre nós. Em Cristo é Deus conosco. E por causa do Santo Espírito, é Deus em nós. Ele está aí, dentro de você. Vamos para o próximo. Observe as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. E aqui acontece um relato lindo. Quando o homem e a mulher, quando o casal é expulso do jardim, quando eles pecam e, consequentemente, é expulso do jardim, começa a ter um monte de questões que não tinham antes. Algumas percepções das quais eles não tinham antes. E uma dessas percepções é o desvalor. O mundo que a gente vive é um mundo que nos ensina que nós não temos valor. E que para termos valor a gente precisa possuir algumas coisas. Tanto é que a gente ensina a não ter valor para os nossos filhos, sabia? Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Quando a gente diz assim para eles: você precisa estudar para ser alguém na vida. Indiretamente você está dizendo a ele: você não é ninguém. Em uma das minhas atividades, alguns aqui sabem, eu sou professor. E quando eu pergunto para os meus alunos por que você estuda, e eu estou nessa lida há 14 anos como professor, todos eles respondem a mesma coisa: eu estudo para ser alguém na vida. É claro que eles respondem estudo para ser alguém na vida com uma outra perspectiva. Estudo para ser médico, estudo para ser. A educação ela é sempre um meio, nunca um fim. E colocar a educação como meio é uma desgraça. Nesses quase 15 anos, só teve um aluno que me deu uma resposta brilhante. Ele dizia assim: eu estudo para aprender. Eu falei: muito bem, querido. Porque você já é alguém. Você é alguém muito especial. Nós vamos reproduzindo desvalor dentro da nossa própria casa. Nós vamos produzindo desvalor à medida em que o que a criança fala para nós tem menos importância. Aqui vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Chega alguém na tua casa, aí você vai lá com o teu filho pequeno, aí fala bem assim: vai lá falar com o tio. Aí a criança diz assim: não, não quero. Vai lá falar com o tio agora. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é a seguinte: alguém te obriga a você falar com alguém que você não quer? Pior, dá um sorriso para o tio agora aí. Alguém te obriga a ser simpático com quem você não quer ser simpático? Nós vamos mostrando para a criança que o que ela sente é de ordem secundária diante daquilo que o adulto quer. E isso vai tremendo. Vocês, em sua maioria, viveu isso aqui. E aí, quando cresce um ser humano meio empenado nas suas emoções, né?
querendo autoafirmação toda hora. Quando alguém não elogia o que faz, já fica desesperado. Quando alguém faz uma crítica, o mundo caiu. Quando você leva uma ideia e as pessoas consideram uma ideia mais ou menos, ai meu Deus do céu. Isso tem motivo. E Jesus, sabendo disso, ele nos coloca no nosso lugar de valor, fazendo uma comparação absurda. Ele conta uma historinha para nós que contaria uma criança, de uma comparação absurda. Vocês não são mais valiosos do que os pássaros do céu? Você não é mais valiosa, mais valioso que as aves do céu? Só que no seu íntimo você diz que não. No seu íntimo, talvez a tua autoestima esteja completamente arrebentada. No teu íntimo, você olha para as pessoas e pensa até que Deus tem filhos prediletos, porque um monte de coisa acontece para um monte de gente, menos para você. E aí é a síndrome de Elias. Senhor, só eu não pequei, só eu que me mantive, só eu. E Deus fala, ei, tem 7.000 que não se dobraram, sempre haverá um remanescente. Cresce. Vamos crescer. A autovitimização é uma desgraça. Não espere ser salvo pelo outro. A todo instante a gente se coloca em situações que são situações terríveis, esperando que vai vir um Salvador e vai nos tirar dessa situação. Alguns devaneios do tipo, caramba, se alguém fizesse um pix errado de 50.000, resolvia a minha vida. Eu escutei um amém até. Quase que o irmão rodou, né? Eita! Mas não é assim que Deus trabalha. Essa mentalidade é uma mentalidade escrava. Ao invés de ficar pedindo para que venha um Salvador e que te livre desse problema, é Senhor, me faça gente grande, gente adulta que consiga lidar com isso e me dê forças para eu conseguir superar esse problema. Próxima. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora só. Uma única hora. A vossa preocupação não trará nenhum alongamento na sua história. Quem não sabe quanto tempo tem? Alguém aqui sabe quanto tempo tem? Sabe? Então, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então a gente precisa viver no presente. Precisa viver no agora. Precisa viver aqui no imediato. E por mais que a gente se preocupe, e essa preocupação ela tem uma origem, eu vou dizer essa afirmação com muito temor naquilo que eu vou falar, mas não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação científica, mas é aquilo que eu sinto. Mas eu penso que a raiz de toda a preocupação mora na idolatria ao controle. Quando a gente deseja estar no controle, a gente se preocupa. O controle faz com que a gente se antecipe a qualquer coisa. O controle faz com que a gente tente intervir em todos os processos da vida. O controle faz com que a gente se torne muito parecido com Satanás.
com que ocorra uma identificação luciferiana até. Por quê? Porque o controle nos faz pensar que somos Deus. Quando a gente está com a conta zerada e no outro dia tem um boleto para pagar, como é que a gente fica, geralmente? É isso aí mesmo que fica. Quando a gente está com a conta, com dinheiro guardado e bastante dinheiro, ou seja, quando a gente está com a conta zerada, não é nem vermelho, zerado, no outro dia tem boleto, a gente consegue dormir bem à noite? A maioria de nós não. Mas quando a gente está com... Antes de dormir, a gente vai lá, pega o aplicativo, pega o app e... Aí vê aquele saldo incrível. Aí a gente deita em paz. É ou não é? Isso significa que o que nos traz paz não é Deus, é a nossa conta bancária. E se aquilo que eu tenho me possui, isso significa que eu já estou perdido há muito tempo. Quantas vezes a gente perde paz pelo que não tem e volta a ter paz depois que possui aquilo que a gente não tinha? Então a nossa paz não está em Deus. A nossa paz está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Deus se torna um agente figurante. Deus se torna um meio para eu conseguir coisas e não um fim do qual todo o coração deveria partir. E aí continua. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Ai, irmãos, aí Jesus ainda faz uma comparação mais absurda ainda. Porque ele faz uma comparação com as aves e depois ele vai para os lírios. Aí a próxima. E aí ele diz que por maior que seja a provisão humana, essa provisão ela nunca será maior do que aquilo que Deus pode operar. Que por mais que Salomão fosse muito rico, mas muito rico, e que ele pudesse... e que ele tivesse condições de se vestir de qualquer tecido muito caro e nobre, Salomão não conseguiu se vestir como os lírios do campo. O que há de melhor no homem não se compara com o que há em Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. O que aconteceu, um testemunho meu. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu acho que se encaixa bem. Certa vez eu estava no quartel, recruta, na escola. Não sei se vocês sabem, mas recruta sempre tem fome. Eu estava no meu quarto de hora. Quarto de hora significa estar em pé, tomando conta de um posto, no meio da madrugada, e minha barriga roncava. Eu estava, no quartão onde eu estava, tinha uma mangueira linda. E era tempo de manga. Olho para o lado e vejo um bambu. É de Deus. Peguei o bambu e caiu. Caiu a outra.
Aí eu peguei, comi uma manga, estava meio de vez. As mais bonitas, vistosas, estavam na copa, assim, lá em cima, e o bambu não alcançava. Mas eu tinha fome. Na verdade, fome não era uma condição naquele tempo, era um estado. Eu estava em fome. E eu comi a primeira, serviu para matar a fome, mas não foi tão saborosa assim. Aí eu olhei para o alto e falei assim, eu queria tanto aquela lá de cima. Estavam até rosadas. Aí vem uma voz dizendo, pede. Aí eu pensei, eu já estou alucinando, cara. Aí veio de novo, pede. Aí eu entendi que era Deus falando comigo. Queridos irmãos, eu já tive cada experiência com o Senhor, mas cada experiência com o Senhor. E eu tenho caminhado para esse lugar de retorno. Eu falei, então tá bom, Senhor, eu quero aquelas lá de cima. Você pode não acreditar. Você é livre para isso. Mas o que eu digo aqui, eu digo com consciência no evangelho de quem viveu essa experiência. No máximo, 30 segundos depois, começou um movimento diferente. Veio uma brisinha, o vento foi aumentando, e veio uma ventania que chacoalhava aquela árvore. E as mangas foram caindo. E eu tive de correr para longe, porque elas estavam caindo. Depois de algum tempo, a ventania passou. Eu fui para o meu sacolão. E eu já passava a escolher. Não, essa eu não quero, essa eu quero. Parte da madrugada foi chupando manga. Glória a Deus. Mas não te conto o restante. Ou melhor, te conto. As mangas estavam no ponto. Veio de novo a voz. Gostou, filho? Eu gostei, papai. Quanto tempo você perdeu com bambu, hein? Quanto tempo você perdeu com bambu, hein? Quanto tempo você perdeu com aquilo que eu não queria para você, hein? O teu melhor não se compara com o cuidado que eu quero ter por você. Quanto tempo você está perdendo, hein, filho? Quanto esforço para cima e para baixo, hein? Quanto tempo você está perdendo, hein? Até quando você vai ficar querendo as mangas de vez? Eu tenho coisa melhor para você, hein, filho? Quanto tempo, hein? Irmãos, eu estou convicto de que muitos de nós lemos esse livro como quem lê mitologia grega. Eu estou convicto nisso. Porque eu nunca vi uma geração tão sem temor de Deus. Eu nunca vi uma geração tão sem compromisso com o Senhor. Só Deus me julga. Isso não te aterroriza? Eu te julgar é mole. Eu sou pecador também, mas é um ser santíssimo que vai nos julgar. E a gente fica perdendo tempo. A próxima.
E aí ele fala sobre homens de pequena fé. E aqui eu quero me ater em dois princípios: fé e expectativa. Expectativa não é fé. Fé não é expectativa. São duas coisas distintas. Expectativa é torcer para que algo aconteça. Fé é, se Deus quiser, acontece. Se Ele não quiser, não acontece. E acontecendo ou não acontecendo, Ele permanece Deus. Sabe o que é fé? Fé é você entender que por mais que as coisas à sua volta estejam um caos, por mais que nada dê certo, a gente está no Salmo 27. Ainda que a guerra se levante contra mim, meu coração não temeria. Ainda que um exército se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Sabe o que é você estar cercado pelos seus inimigos? Sabe o que é você ter uma arma apontada para você? E você dizer assim: se eu negar esse Deus a quem eu sou apaixonado, do que vale a minha vida? Torne o meu sofrimento em testemunho, Senhor. Só que a gente está esquecendo disso. Aí a gente está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Continua, por favor. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. E aqui nós estamos falando de três coisas. Objetivamente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Objetivamente, Jesus está falando de comida, bebida e vestimento. Mas eu queria ampliar um pouquinho mais esse pensamento. Quando a pessoa ela não come, ela passa horas, muitas horas sem comer, ela começa a queimar. Primeiro ela queima toda a glicose que ela tem. A glicose é o combustível mais acessível ao corpo. E aí a gente tem depósito de glicose e de energia no músculo e no fígado, que é o glicogênio. Depois que a gente queima isso tudo, queimou. A gente começa a queimar gordura. Depois que a gente queima isso tudo, se a gente não comer, a gente vai começar a queimar músculo. Então, uma pessoa, quando ela morre de inanição, de fome, é o próprio corpo que se consumiu, querendo sustentar sua própria vida. O corpo não quer morrer de jeito nenhum. Aí ela vai queimando. Ela vai queimando, queima a primeira glicose, depois queima a gordura, e vai queimando o tecido muscular. O coração é feito de músculo, os nossos órgãos internos são músculos não esqueléticos. Olha só, para a gente sustentar algo, para o corpo sustentar a vida, ele vai se autoconsumindo, catabolizando. O que você está tentando sustentar com todas as suas forças e está te consumindo? O que tem te consumido esse tempo todo? Tem gente desesperada, em busca de um tempo que não existe mais. Porque se por um lado a ansiedade, de maneira muito grosseira, é claro, nos coloca lá no futuro, existe uma idolatria das memórias, que vai nos manter presos no passado. E essa idolatria das memórias faz com que a gente olhe para trás e não olhe para frente. Ah, como aquele tempo foi bom. Ah, como aquilo foi incrível. E como foi legal. E a gente está sempre olhando para trás. Quando o que Deus tem para nós é uma novidade, é uma unção fresca, é um novo tempo, é uma nova estação, é uma nova revelação, é uma nova iluminação, é uma nova bênção, é uma nova unção, é poder, é glória, é o Senhor para nós. Mas a idolatria das memórias faz com que a gente fique olhando lá para trás. Foi bom, não foi? Passou, vamos seguir em frente. A gente fica tentando reproduzir condições lá do passado, quando aquilo já foi.
aquilo ficou num tempo que não é para hoje. E aí, a gente fica se consumindo também por culpa, tá? Pela culpa lá do passado. Ah, pastor, e se? Não existe e se. O que existe é uma vida vivida. E a pior coisa que a gente pode fazer com a nossa existência é fazer julgamentos de como a gente agiu no passado, sabendo o final da história com a cabeça que a gente tem hoje. Naquele tempo, a cabeça era uma, e a gente não sabia o final da história. Cometemos erros? Era para ter cometido? Não. Mas eles fizeram, eles aconteceram. Se existe algo que Deus não faz, é mudar o nosso passado. Isso é mexer na malha espaço-tempo. Ele não faz isso. Se ele não faz, por que a gente quer fazer? Querendo voltar para o passado. Revisitar o passado querendo mudar. O passado não dá para a gente mudar. Dá para a gente ressignificar. Agora mudar não dá. Então a gente precisa olhar para o passado e entender o seguinte: eu fiz, não deveria ter feito, o Senhor me perdoou, que eu tenha força para não cometer mais esses erros e que eu quero viver uma vida em novidade de vida e que até no erro eu pude aprender o que não fazer. E segue em frente com a sua vida. Siga em frente com a sua vida. Tem gente presa no passado. Tem gente presa nos erros que cometeram. Tem gente presa em abortos que foram cometidos. Tem mulheres profundamente feridas por conta de abortos que cometeram no passado, de homens que financiaram esses abortos. Não era para ter feito. Foi terrível o que você fez. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. E o Senhor lava essa mulher e lava esse homem, e as suas vestes se tornam mais brancas que a neve e mais alva que a pura lã. É seguir em frente. Tem gente se consumindo pelos erros que cometeram, se punindo. Se punindo. O Senhor te perdoa. Confessa. Faça um trabalho de libertação e segue a tua vida. De igual modo, a bebida, a hidratação, ela fala de algo bem interessante. Quando a pessoa ela para de beber água, ela vai entrando num colapso, porque a hidratação ela serve para quebra de nutrientes, ajuda na digestão, no transporte de substâncias. Quando a gente para de beber água, esses processos eles são interrompidos ou começam a acontecer de maneira muito precária. No final das contas, uma pessoa quando morre de hidratação, ela morre de paralisia dos órgãos. Os órgãos não dão conta. E aí o que está paralisando a gente? O que está fazendo com que a gente não continue no processo? Tem gente sentindo muita dor. Senhor, está doendo muito, Senhor, eu vou interromper esse processo. Senhor, não é desse jeito que eu gostaria. Quando a Bíblia fala lá do vaso na mão do oleiro, lembra lá? É Jeremias, não é isso? O texto diz assim:
sobe e desce a casa do oleiro. Aí o Jeremias chega lá e vê o oleiro com um vaso. E a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro representava quem ali, gente? Deus. Amém? Um vaso, no meio do processo de confecção, ele pode se quebrar na mão do oleiro? Sim ou não? Quais são as possibilidades daquele vaso ter se quebrado na mão do oleiro? O oleiro pode ter errado na pressão em que exerce na hora que a roda está girando? Sim. Mas vou contar uma coisa para você, tá? Esse oleiro, ele não erra. Esse oleiro, ele não erra. Se a gente for para o original, a gente percebe que esse quebrou-se é um pronome reflexivo, em que o sujeito pratica e sofre ação. É a mesma do limpou-se. Ele limpa a si mesmo, então ele pratica e sofre a ação de limpar. Quando o texto diz que o vaso quebrou-se, não foi o oleiro que quebrou. O vaso deliberadamente escolhe se quebrar. Obviamente, nós estamos falando de uma metáfora. Mas é o que o texto quer dizer. Quando a gente vê aquela música linda que diz quebra a minha vida e faço de novo em referência a esse texto, sinto dizer, essa música nesse contexto não se encaixa. Ah, mas o oleiro pode quebrar? Se ele quiser, ele quebra e quebra trocentas vezes minha vida e faz de novo. Mas nesse contexto não é isso. Nesse contexto, o que me parece é que, e aí olhando ainda um contexto maior do livro de Jeremias, que o oleiro está trabalhando no vaso, o vaso está tomando uma forma que o vaso não gostou, e como ele não pode ir contra o oleiro, ele deliberadamente escolhe sabotar a obra do oleiro, se quebrando. Aí o oleiro vai com toda a paciência e vai refazendo o vaso. Quantos de nós não tem sabotado essa obra do oleiro na nossa vida? Deus tem um plano para cada um de nós. E muitas vezes a gente considera o nosso plano melhor do que o dele. E por causa disso a gente acaba sabotando a obra de Deus na nossa vida. Próximo, por favor. O que Jesus está falando, se preocupar com essas coisas é coisa de pagão. É coisa de quem faz oferenda. Mas o vosso Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Próximo. E aqui tem com que deveria ocupar o nosso coração e a nossa consciência. Tá bom, pastor, não é para eu me ocupar com o que há de comer, de beber ou de vestir, eu vou me ocupar com o quê? Com isso. Mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é buscar esse reino? Existe um reino, e nós somos embaixadores desse reino. Nós somos representantes desse reino. Nós estamos vivendo de maneira digna a representar esse reino? Ou a lógica do mundo está operando em nós de modo que a gente já se esqueceu qual é a lógica do reino? Teve uma canção aqui que eu gostei muito: não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Queridos irmãos, Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que a gente está vendo. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Isso é fé. Como é que explica isso? Não tem como explicar. Eu sei que é assim, ponto. Jesus estava falando para um povo escravizado, que comer, beber, dormir, ter mantimentos, se vestir é uma preocupação
óbvia para aquele tempo. E mesmo assim ele desafia esse povo: não é com isso que vocês devem se preocupar. Se preocupem em buscar o reino de Deus. O que é esse reino? O reino de Deus é o governo de Deus. E é o governo de Deus onde? Primeiro na minha vida. Eu preciso buscar o governo de Deus na minha vida. Quem opera em mim é o governo de Deus ou o governo do mundo? Quem opera em mim é a lógica de Deus ou é a lógica do mundo? Tem uma canção linda que foi feita já tem algum tempo e que ela tem um sofisma muito bem construído. Não me peçam para cantar, eu vou apenas dizer a letra, mas foi engodo para muita gente. Essa linda canção contemporânea diz assim: tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Essa é a lógica do mundo. Se está tranquilo, está favorável. Mas a lógica do reino de Deus diz: se está tranquilo, não está favorável. Se está favorável, não pode estar tranquilo, porque a gente não é desse mundo. As coisas vão vir contra nós e a gente vai precisar lutar contra essas coisas. Vai vir Golias, pedra na cabeça do Golias, vai vir o leão, vai vir o urso, vai vir as circunstâncias. Você vem contra mim com carro, com cavalo e com lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Para nós não tem como estar tranquilo nem favorável. É assim mesmo. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Porque para estar tranquilo, estar favorável, eu preciso estar seguindo o conselho do mundo. Para estar tranquilo, estar favorável, eu preciso ter pacto com esse mundo. E aí no meu coração precisa estar: ainda que o exército se levante contra mim, meu coração não temeria, ainda que a guerra me cercasse, nele eu confiaria. Isso aponta para uma fé inabalável, em que eu posso ter muitas dúvidas, mas não irei duvidar, porque a dúvida é um substantivo, está aqui. Mas o duvidar é um verbo, é uma ação, significa que eu vou ter ação de dúvida, eu vou caminhar duvidando, eu vou viver duvidando. Não, a dúvida pode estar, mas a despeito da dúvida que esteja dentro de mim, essa dúvida, ela é calada pela minha fé para que eu não ande por aí duvidando. Deus tem algo aqui nessa manhã, quer realizar algo aqui nessa manhã. Se você entender essa palavra, vamos orar junto. Vem aqui na frente, vamos orar junto. O Ministério de Louvor pode entoar aquela canção do vivo do que creio e não do que vejo, por favor? Ministrar nosso coração. Tá ruim, irmão? Eu sei que tá ruim. Tá difícil? Eu sei que tá difícil. Tá brabo, pastor? Eu sei que tá brabo. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu quem está dizendo isso. Essas não são minhas palavras. Essas são as palavras de Jesus de Nazaré, o Verbo eterno de Deus, aquele que é maior que a eternidade, aquele
cujo o planeta é como estrada dos seus pés. Sabe o que Jesus disse? Não andeis preocupados com coisa alguma. Oh, não andeis preocupado por coisa alguma. Você é príncipe, você é princesa, não são essas coisas que devem ocupar a tua mente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que você vai comer, nem beber, nem vestir. O diabo botou no teu coração que você vale menos que um pássaro e que você vale menos que uma flor. Mas Jesus está dizendo: você é muito mais precioso que um pássaro e você é muito mais preciosa do que uma flor. E os pássaros, eles não plantam nem colhem. As flores não preparam roupas para si. E a sua existência é tão pequena. A flor, ela desabrocha e no final do dia ela está murcha de novo. Porventura o vosso Pai que está no céu não te daria o suprimento necessário? O Senhor, Ele está te convidando para uma fé maior e mais profunda do que você tem vivido, para que a partir daí você entre no Shabat, no descanso. E o descanso, o Shabat, ele não é um dia. O Shabat, ele é uma pessoa, e ele atende por nome de Jesus. Jesus é o nosso Shabat, Jesus é o nosso descanso. Quando o homem pecou no Éden, Deus sabia que ele precisaria de um descanso, porque esse homem em pecado, ele iria se desgastar pelas vicissitudes da vida e pela urgência da vida. E aí o Senhor, Ele prepara um princípio chamado Shabat, e posteriormente se torna um dia na semana. Mas isso é apenas sombra, aleluia, do que era para ser revelado na plenitude dos tempos. Em Cristo, todos os dias são sábado, porque Ele é o nosso Shabat. Nessa manhã, o Senhor te chama e diz: entre no meu descanso, entre no meu descanso. Filho, filha, você está gastando muito tempo com esse bambu aí, querendo as mangas lá de cima. Olha quanto tempo você não perdeu. Olha quanto tempo você não gastou. Pede. Abra a tua boca agora e pede. Abra a tua boca agora e pede. Você que está aqui na frente, abra a tua boca agora e pede. Abra a tua boca agora e pede. E se prepara para um vento que vem. E esse vento, ele balança folhas, galhos, árvores. Esse vento, ele vai balançar e sacudir a sua vida. Esteja preparado para isso. Se você quiser, se você abrir a boca, se você largar esse seu instrumento, esse instrumento que está na tua mão, que você acha que vai resolver o teu problema. Naquela situação, eu achei que fosse o bambu, mas você sabe o que é que você tem guardado na tua mão como instrumento, que você acha que vai resolver a tua vida, e você apenas se cansou com isso, comendo migalhas e gastando energia. Larga isso para o lado, abra a tua boca e peça ao Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo
estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Tem gente aqui, Senhor Deus, angustiada demais de espírito. Tem gente desesperada. Tem gente que não consegue vislumbrar um futuro. Nessa hora eu te peço, Pai, se revela, Pai, como o papai. Vem, papai. Vem, papai. Dá o escape, Senhor Deus. E ensina a esse irmão e essa irmã viver, Pai. Ensina a esse irmão e essa irmã entender que são muito mais preciosos do que flores, do que aves. Ensina esse irmão e essa irmã que ele e ela são coroas da criação. Ensina, Senhor Deus, que no Senhor, não há medo nem temor, que somos teus, Pai. Prepara agora, Senhor Deus, provisão, Pai. Prepara chão onde não há chão, Pai. Abre porta onde não há porta, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, Pai, que nessa semana, Senhor Deus, a gente possa contemplar o Teu milagre, para a glória do Teu nome, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu nome seja glorificado, Pai, e que o mundo veja a diferença daqueles que servem ao Senhor para aqueles que não servem ao Senhor, Pai. Desça, Senhor Deus, do céu, Pai. Desça do céu, Senhor Deus. Vem sobre nós, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, transforma o nosso sofrimento em testemunho, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê, Pai, a certeza de que Jesus habita em nós. E essa é a esperança da glória. Em o nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor Deus, em nosso socorro, Pai. As águas estão submergindo, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, nos salva, Pai. Nos tira desse lodo, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Oh Deus, oh Senhor. A tempestade